Boa noite, igreja. Abre por gentileza a Bíblia de vocês no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. O pastor, quando ele me fez o convite, né, para estar aqui junto dos irmãos, me propôs um tema, né? Minha família, meu ministério. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre isso? Mas a única coisa que, né, o que veio ao meu coração, né, é, na verdade, seguir o tema, minha família, meu ministério. Então, é uma pregação, um estilo de pregação que eu nunca fiz, que, no caso, vai ser através de testemunho, né? Mostrar como que Deus tem feito na minha família e como que tem sido o ministério, esperando que Deus abençoe os irmãos através do como que Deus vem construindo as coisas ao longo da história, né? O texto que eu gosto muito, texto muito lindo esse texto, Isaías 49, 15 e 16 diz o seguinte: pode uma mulher se esquecer de seu bebê e deixar de compadecer do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eis que sobre as palmas das minhas mãos eu te gravei. Teus muros estão para sempre diante de mim. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Abençoa, traz à memória que a igreja tenha o conhecimento de como o Senhor tem feito obras através da minha vida, da minha família, e edifica o Teu corpo, Pai, para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém, Senhor, e amém. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Tiago Augusto Fernandes Costa. Eu uso mais, meu nome artístico é Tiago Fernandes. Por que eu não... O Augusto eu não gosto e o Costa, na verdade, ele não é um nome da minha família mesmo. Minha mãe era a filha caçula, né? Minha avó trouxe o nome do primeiro casamento da minha avó. Então, consequentemente, ela herdou esse nome Costa. Mas o nome da minha linhagem mesmo é Fernandes. A minha mãe, ela cresceu sem pai, ela foi criada somente pela minha avó. O que aconteceu também comigo? Eu não tive a participação do meu pai na minha vida. Com 2 anos de idade, eu fui morar, né, bebê já, né, com meu padrasto, que é o pai dos meus 3 irmãos. Então, eu sou o filho mais velho de uma mãe que tem 4 filhos. No entanto, eu cresci sem a referência de um pai, né, sem alguém para me ensinar os macetes da vida, as coisas todas. Eu não tive isso. E do contexto onde eu cresci no Fazenda dos Mineiros, onde, para mim, ter asfalto aqui era coisa de cidade, de luxo. Era comum você andar no meio da vala negra, do esgoto, correr no brejo, né? Então, o contexto que eu vivi era um contexto de escassez, de pobreza, de falta de recursos. Eu lembro que a minha mãe, eu era bem pequeno, ela pegava a roupa das pessoas para lavar, para poder sustentar, né? E ela vinha andando lá do Jardim Catarina, lá de Laranjal, né, perto da estação, até o Alcântara, para pagar uma passagem só, carregando uma bolsa e me levando do outro lado. E, às vezes, lá no Alcântara, falava assim: mãe, você compra isso para mim? Vendo um brinquedo, mamãe não tem dinheiro. Então, quando você puder, tu compra. Quando a mamãe puder, compra. Só que eu nunca pude. E eu cresci, né, nesse contexto de não ter coisas. Eu, graças a Deus, nunca cheguei a passar fome. Mas minha mãe já deixou de comer para que eu e meu irmão pudéssemos comer.
no prato de comida lá, hoje, né, se eu for comer uma comida, pode ser o que for, meu prato ele é raspado, não fica nada, não sobra um arroz, não sobra um feijão. Por quê? Porque nos meus tempos de criança, né, eu comia o feijão e o arroz só, e as bolinhas do feijão eu simulava como se fosse a carne para mim. Então, muitas vezes, né, o convívio social de uma criança é na escola, né? Então, na escola, quando tinha aquelas homenagens para os pais, e eu estava de fora, e aquelas coisas iam me alimentando, aquele tipo de situação. As crianças, né, compravam lá o fandangos, comprava a merenda com os trocados, com a mesada dos pais. Mesada, para mim, era literalmente uma mesada. Quando, com muito luxo, levava um pão com ovo. E as pessoas já, eu vou para tal lugar, faço isso e aquilo, e eu não podia fazer nada porque não tinha recurso. A minha condição era de escassez. Consequentemente, por receber esses tipos de situações na vida, isso foi moldando também a minha personalidade. Minha mãe me costumava me chamar de bicho do mato. Por quê? Porque às vezes eu via pessoas, está chegando alguém, eu ia me esconder. Então, se me verem assim num cenário assim, se eu estou isolado num canto, ou então se eu passo e não cumprimento, por muito tempo, eu tinha dificuldade de falar um bom dia, boa tarde. Só que isso para muitas pessoas soa como metido, arrogante, soberbo, só que na verdade era o contrário. No meu subconsciente, as informações que eu fui me moldando era de sentimento de inferioridade. Eu não me sinto digno de estar diante das pessoas. De chegar numa loja, a pessoa, mesmo tendo dinheiro para poder comprar, eu não me sinto à vontade naquele ambiente. Porque a falta de ter um pai, de ter uma referência, assim, de ter um calor, né? Então, isso foi me moldando, me afastando, e com isso eu fui ficando uma pessoa tímida na minha. Eu não gosto de comemorar meu aniversário. Por quê? Porque eu não me sinto bem, porque é um dia que eu vou ser o foco, o centro das atenções, e eu me sinto constrangido. As pessoas me cumprimentam, obrigado, valeu, valeu, mas eu mesmo fazer festa eu não vou. Então eu cresci introspectivo, todo esquisito, né? E no contexto, no local onde eu cresci, né, cercado por coisas erradas, pela criminalidade, querendo ter coisas e não tendo, e você vendo pessoas ostentando coisas onde um instrumento de morte, né, passa uma imagem de poder. Então, para você que tem um contexto assim de não ter nada, de não ter muita coisa, então, na verdade, aquilo ali é uma oportunidade para que você possa vir andar por caminho errado. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhuma situação dessa, que aí o ministério da minha mãe. A minha mãe, na minha época de criança, nas minhas férias de escola, ela me mandava ir para o Alcântara com meu primo para vender refrigerante no sinal, ou com a minha tia vender coisa no camelô. Já vendi picolé na praia, moleque. 9 anos, assim, rodava tudo, assim, né? Porque eu, por ser filho mais velho, eu tinha que tomar conta dos meus irmãos, então, desde cedo, eu tinha que ser responsável. No entanto, isso, na verdade, minha mãe estava me guardando. Às vezes, eu estava na rua, falava um palavrão, de longe ela já gritava, Tiago! Eu sabia que não podia falar palavrão. Então, num contexto, né, de escassez, de coisas que me favoreciam para ir para o lado errado, o ministério da minha mãe, né, intercedendo por mim. Meu primeiro contato na igreja, né, o templo era ali embaixo, o pastor era o Gustavo, eu era criança. No entanto, a minha mãe não era muito assídua, né? Então era uma visitante. Mas esse foi meu primeiro contato com a igreja. E chegou determinado momento que eu fui crescendo, né? Não queria mais saber de vir para a igreja. Mas houve um determinado momento na minha infância
que eu comecei a sentir uma dor num lado, não sei qual lado da costela. Eu sei que os dias iam passando e eu ia ficando encurvado. Até que um dia minha tia percebeu que, Tiaguinho está estranho, eu estou percebendo que ele disfarça, mas está com a mão aqui. Mas os dias se passando, eu ficando mais encurvado. Me lembrava aquele episódio bíblico da mulher, né, que ficava encurvada, né? E eu fiquei numa situação assim. E minha mãe me levava no médico e não achava. O médico, não, ele não tem nada. E, de fato, lá no médico eu estava bom. Mas saía do médico, estava eu encurvado. Um determinado momento, uma das vizinhas, né, lá de onde eu morava, aí eu convidou minha mãe para ir numa igreja, né, numa outra diferente da nossa. E lá as pessoas, quem quer pedir oração, igual, né, a gente fez aqui. E teve a mulher lá, acho que é a missionária que eles chamam, e perguntou para ela, tem uma criança aqui, e descreveu o que eu estava sentindo. E aí algumas pessoas levantaram a mão, não é você não. Aí minha mãe levantou a mão, mãe, vem você aqui. E minha mãe chegou lá na frente, começaram a orar, disse que eles tocaram na minha mãe e minha mãe caiu. Minha mãe ficou como morta. E eu devia ter 7 anos de idade, meu irmão era de colo, devia ter uns 2. E o culto acabou e minha mãe lá, naquele cenário, levaram minha mãe para um lugar discreto, acabou e ainda ficaram lá orando pela minha mãe. Tempos depois, quando, né, minha mãe voltou ao normal, a informação é que era a seguinte, aquilo era um espírito de morte, que era para poder destruir a minha vida, que Satanás, ele queria destruir a minha vida. Caso contrário, eu seria um instrumento de incomodar o inferno. Então, eu precisava morrer. Tempos passaram, eu ainda novo, aqui tinha um membro da igreja que já dorme com o Senhor, o nome dele chamava Seu Arlindo. Eu não convivi com ele aqui na igreja, mas a gente morava no fazenda lá, né? Esposa de Dona Angelina. E num aniversário de um dos meus primos, né? Não sei se era o Douglas ou a Deise, atrás da casa de Dona Nini, né? Lá atrás lá. Era aniversário de um dos dois, aí tinha um monte de crianças, seu Arlindo, ele era responsável pela pregação, e ali ele queria orar pelas crianças. Eu não era nem o centro das atenções, mas ele deu foco a mim. E ali ele falou, Tiago, ele vai ser uma bênção na mão de Deus. Através da vida dele, Deus vai abençoar muitas pessoas. Beleza, o tempo se passou, quando eu tinha cerca de 12 anos, esqueci desses eventos. Eu já não queria mais vir para a igreja, estava no início da minha adolescência. Minha mãe ficava naquela luta, não, tem que vir, meus irmãos bem pequenos, tem que vir. Chegou um determinado momento que ela falou para mim assim, tá bom, não quer ir? Fica em casa. Foi a melhor coisa que ela fez. Aí eu fiquei dos 12 até os 16 anos sem vir para a igreja. Mas minha mãe estabeleceu uns pontos de contato com o Evangelho. Minha mãe tinha um hábito de fazer o culto no lar. Né? Era aniversário de alguém, era alguma coisa, ação de graça, vamos fazer culto no lar. Então, aquilo ali era pontos de contato para eu ouvir o Evangelho. Uma mensagem para vocês. Talvez vocês também, hoje, né, se encontram numa situação semelhante que minha mãe viveu. Talvez vocês desejem que seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estejam na presença de Deus. Vocês intercedem, clamam. No entanto, às vezes não vê resultado. Mas Deus sempre vai permitir, né, que haja pontos de contato com o Evangelho. E no tempo, a palavra de Deus diz que ela jamais volta vazia. Eu creio nisso com veemência. Creia, ela nunca volta vazia. Você não sabe o tempo, você não sabe o momento, mas no momento certo aquela semente ela vai germinar. E minha mãe continuava orando e eu nada, né? Na adolescência, novo, pagode anos 90, e tinha um outro ponto de contato. Todo domingo, todo final de ano tinha o culto da virada. Aí eu tinha que vir para a igreja. Então, eram 2 pontos de contato. Culto da virada e o
culto no lar. Chegou determinado momento na minha vida, eu tinha 16 anos, eu já comecei a me sentir, não sei o que houve, eu comecei a me sentir um vazio. E passei a sentir desejo de querer estar na igreja. Só que, e o orgulho, né? Pô, do nada eu vou para a igreja, né? Então, determinado momento, Deus tocou no coração da minha mãe, há muito tempo, minha mãe foi e me convidou, quer vir na igreja? Aí eu vou. E aí passei, era aquele cantinho ali que ela sentava, e eu sentava junto, e ficava, aí eu fiquei gostando e tal. Só que chegou determinado momento, numa peça dos adolescentes da ocasião, uma peça teatral chamada Os Sete Pecados Capitais, onde abordava a questão do mundo espiritual, aquilo ali falou uma coisa muito para a minha vida. E naquele momento ali, só que eu tinha uma crise, eu tinha que levantar a mão para aceitar Jesus. Como que eu ia levantar a mão para aceitar Jesus se eu era muito tímido? Eu não tinha condições de me expor para as pessoas, de me esconder. E eu falava que tem muita gente que eu conheço aqui, que é de perto da minha casa, e vão ficar comentando. E eu não, na verdade, foi um domingo antes, o pastor Eduardo, antes não era nem pastor, o Eduardo, ele tinha dado uma mensagem, e eu não tive coragem de levantar a mão, porque a timidez me venceu. Mas eu fui na segunda-feira, eu estava destruído, porque eu tinha negado Jesus. Eu me sentindo, caramba, eu neguei Jesus. Eu não consegui, a timidez me atrapalhou. A timidez não me deixava evoluir. Deus estava constrangendo, o Espírito Santo constrange a gente. Mas eu não consegui por conta da timidez. Aí eu bolei um plano, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar para poder aceitar Jesus no domingo agora. Eu vou domingo de novo, eu vou levantar a mão, eu fiquei tomando coragem. Aí chegou o domingo, não fizeram o apelo. E aí murchou tudo. Ou seja, aí vim para o terceiro domingo, que foi o domingo da peça. Eu não lembro, eu sinto que... Eu só sei que eu já estava aqui na frente. A Margarete, irmã né, ela falava que a sensação que ela tinha, na verdade, era que me via levitando para cá para frente. E a partir daquele momento ali, o ministério, né, familiar, né, da minha mãe ali, ela cumpriu, ela entregou. A partir daquele momento, era eu caminhando com Deus. Então, mãe, pai, é falar o óbvio, mas você nunca desista. No tempo de Deus, você vai ver o fruto das suas orações. Amém? Agora eu vou falar do meu ministério familiar, né? Então eu me converti, né, com 16 anos, hoje eu tenho 36, então fazem 20 anos. E ali foi aquele momento de primeiro amor, né? É uma coisa apaixonante, né? Você quer tudo. Só que eu tinha aquele Novo Testamentozinho, acho que é o Gideon, acho que dá, né? E eu ia para a escola, estudava no Henrique Lage, e ficava lendo aquilo ali todo dia. Em dezembro, minha mãe me deu uma Bíblia, e ali foi uma relação para sempre, né? Aí a gente tinha lá a classe dos adolescentes ali. Aí a nossa classe, conforme é hoje, né, na escola bíblica, né, é o esquema de debate, as pessoas vão se posicionando. Só que eu era tão voltado para a palavra que quando eu levantava a mão, o pessoal, peraí, deixa ele falar. Mas, na verdade, era a leitura da palavra de Deus. O pessoal, caramba. Então, desde então, quando eu me decidi, né, aceitar Cristo Jesus, quando eu levantei a mão, a minha timidez, ela foi caída por terra. Então, se você é tímido, eu sei como é que é muito bem, eu tive traumas de infância que me levavam a isso, mas Deus, Ele pode transformar a tua vida, seja qual for a dificuldade que você tenha para falar. Eu tenho língua presa, mas se você permitir Deus te usar da forma como você cheia de defeito, na verdade aí que Ele vai fazer grandes coisas, porque quanto menor você maior você vai ver o poder de Deus na tua vida.
E eu, então, né, fiquei aqui durante muito tempo, né, na igreja. O Rafael, que escreveu aquela peça, Os Sete Pecados Capitais, ele falou assim, ano que vem, eu vi você lá na frente, hein? Depois ano que vem, você está junto com a gente aí. Valeu. Mas nada, vou nada. De fato, no ano que vem eu era figurante. Depois aí eu passei a escrever peça também. Eu participava de musicais também, escrevi musicais. E aí foi desenvolvendo. Estive pregando coisas coisas que eram impossíveis para mim, porque eu, por natureza, eu não sou um nada, eu sou um cheio de defeito. Mas, no entanto, quando eu venho aqui para esse lugar, a minha sensação é de que eu estou em casa. É a sensação que aqui é o meu lugar. Minha vida, na verdade, é um paradoxo. Na verdade, o meu ministério da minha mãe foi para mim, né, levar para os caminhos dela. E o meu ministério é para as multidões. Eu entendo isso. Deus tem um ministério para a tua vida, eu não sei o qual. Mas você não se acanhe, não deixe a timidez te inibir, te atrapalhar de prosseguir. Então, eu passei aqui a minha adolescência, né? Conheci a minha esposa. Na verdade, foi a minha primeira namorada, na verdade, única. É a mulher com que eu me casei, embora tenha tamanho de criança, ela é uma mulher. Tá bom, desculpa aí. Então, me casei, né, com o pastor que hoje vocês conhecem, com a secretária ali eu falava assim, casamento não deve ser coisa muito boa não, porque tem que ter testemunha, mas aí assinei aqui na frente de todo mundo. E a nossa vida, na verdade, né, foi muito boa. Né, e meus companheiros, né, da minha idade, né, tinha um negócio de ficar com ficar com o outro. Aí tinha gente que, quem ficou mais com as meninas da igreja, tinha esse negócio. Só que, no entanto, eu não tinha esse negócio de ficar. E os meus colegas falavam que Gisele me salvou, porque achavam que eu não era muito firme. Embora eu não tinha jeito afeminado, mas, de fato, na verdade, eu entendia que eu tinha que me guardar para Deus, sabe? E está ali, a gente, então, consequência disso, a gente teve um casamento, né? Hoje tem 10 anos, né? Indo para 11. Muito, muito bom, uma coisa muito maravilhosa mesmo. Tudo certinho, conforme o padrão de Deus. Quando a gente fez 5 anos, nasceu a Pérola. E então, só que teve um determinado momento, a Pérola já nascida, antes da Pérola nascer, a mãe dela fez algo ousado. Ela fez uma oração para Deus, vendo o contexto de pessoas se perdendo no mundo. Ela falou para Deus o seguinte: Deus, Senhor, se essa criança não for para ser uma serva do Senhor, nem deixa ela vir ao mundo. É difícil, né? Polêmico, sei nem se ela está com juízo para falar um negócio desse, mas ela nasceu, está ali. E minha família, meu ministério, né? Só que houve determinado momento que o nosso casamento, que sempre viveu numa harmonia muito boa, veio a tal da crise dos 7 anos, que a gente não se entendia mais. Ela falava, eu não entendia, eu entendi, era uma crise terrível. Foi um momento muito complicado, muito complexo, traumatizante. Às vezes eu chegava do trabalho e ficava na rua para não chegar em casa, para não brigar. Porque eu não aguentava falar no meu ouvido. E eu também, né, não vivi num bom momento da minha vida, estava confuso. Eu falei, sabe, eu vou para a igreja quando eu tiver com vontade de ir para a igreja. Se eu não tiver com vontade de ir para a igreja, eu não vou na igreja. E nisso aí passou-se 2 anos sem eu botar o pé na igreja. E quando eu voltei para a igreja, estava tudo já diferente aí de obra. Aquilo ali já tinha subido, me perdendo, né? Então, e eu cheguei nesse momento da nossa crise, no nosso casamento, eu cheguei até voltar para a casa da minha mãe. Só que eu não conseguia ficar longe da minha filha. Eu passava todo dia em casa. Aí, quando chegava determinado horário, né, parece que ela sentia a hora que eu ia embora, para voltar para casa da minha mãe. E ela ia para a porta
ficava meio que bloqueando a minha passagem, né? Aí eu tinha que sair pela área, e eu já achava que meu casamento não ia ter mais jeito, que ia acabar, não aguentava mais, a gente não aguentava mais um ou outro. Parecia que eram inimigos mortais. Só que minha família, né, meu ministério, e eu nesse meu momento confuso, afastado, longe da presença de Deus, lembrando, né, daquelas promessas lá de trás, eu falava assim, Deus, no meu começo aqui, no meu momento de conversão, o pessoal me chama de pastorzinho, né? E eu falava assim, Deus, eu falhei, para mim não dá mais, o Senhor tinha um plano para mim, tinha um projeto para a minha vida, só que eu não consegui, eu não tenho mais força, eu não consigo. No meu íntimo eu queria voltar para Deus, mas sabe que a doença espiritual da gente é tão grande que você não consegue. O mundo ele é muito mais atrativo, muito mais atraente. E nesse meu momento ali eu falava, Deus, tipo assim, nas cordas eu falava, mas eu tenho aqui a minha filha, ela é minha semente. Pega a vida dela, o ministério que eu falhei, que eu não consegui, né, eu não tenho mais jeito, eu já sou um caso perdido, faz a tua obra através da vida dela. Através da vida dela, o Senhor alcança as multidões, salva a vida de pessoas, que ela seja o instrumento para isso. E aí Deus me respondeu da seguinte forma, ela é tua filha, ela é minha, mas eu confiei ela a você. Ela, na verdade, ela vai ser o que você moldar. O comportamento dela vai ser o que você ensinar. Então, você precisa ser melhor, para que você possa dar o melhor para ela. Então, na verdade, foi esse amor, o plano de Deus me resgatou, na verdade, foi o amor por ela. Quando eu vi que eu já não tinha mais, que eu já era um caso perdido, que não tinha mais jeito para voltar para Deus, na verdade, o amor por aquela criança ali me reconciliou, e Deus ele fez algo tremendo. Não só, ela já começou o ministério dela, mas me botou de volta no jogo. E hoje eu estou aqui, quando na verdade eu já achava que já era para mim. Então, ele me botou de volta para o jogo e estou tendo a oportunidade, na verdade, de estar ensinando para ela. E quem já recebeu a florzinha dela no final do culto, levanta a mão para mim aí. Uma vez, né, a mãe dela perguntou para ela o seguinte, né? Ô, Pérola, por que você fica dando essa florzinha para os outros, arrancando a flor do quintal da igreja todo? É porque, pai, mãe, eu amo tanto essas pessoas que eu tenho que dar amor e carinho para ela. Dá, fala normal. E é uma criança muito amorosa. Às vezes a gente parece que tem que pagar pedágio. Estou passando, abraço, aí abraço, né? Aí tem que dar um abraço, tem que dar beijo, carinho. Ela é muito carinhosa. A nova dela ela fica ali sentada, escolhe alguém e desenha. Aí ela fala assim, Pérola te ama. Ela não sabe escrever o nome da pessoa, eu falo ali, qual o nome daquela ali? Júlia. Então escreve o nome dela aqui, Júlia. Ela, posso ir lá, pai? Aí vai lá, entrega. Então, é uma, tipo assim, olha lá, Mara. Então, ou seja, na verdade, ela já começou o ministério dela, né, do amor. Então, na verdade, eu que era um caso perdido, Deus me trouxe de volta para o jogo e agora deu força dupla, porque, na verdade, ela, né, embora ela não tenha muito jeito, que é Jesus na cabeça dela o tempo todo, mas ela confessa, ama Jesus, né, tem Cristo como... Teve um episódio recentemente, deve ter alguns meses, a mãe de Gisele tem dificuldade, né, para andar, está velha, né, sabe como é que é? Mas, enfim, no entanto, a cabeça dela tem umas limitações de ir avante, né, de força, enfim. E Gisele, então, querendo levar a mãe dela para o carro para levar para casa,
E ela fala, não, eu não consigo, tal, eu não consigo. E já é naquela batalha, e eu lá em cima no escritório, lá fazendo meus negócios lá. Pérola vendo aquela cena, ela olhando aquela cena ali, e a avó falando que não conseguia, que ia cair no chão, que ia cair no chão. Pérola estava lá embaixo, ela foi correndo, pai, cadê a minha Bíblia? Aí eu fui e peguei, está aqui, abre lá na historinha do Pedro. Aí eu virei a Bíblia de desenho, né? A historinha do Pedro. Ela foi, desceu com a Bíblia dela e falou assim, vó, Pedro, pai, vó, ele, quando ele confiou em Jesus, ele andou nas águas. Mas quando ele começou a duvidar, quando ele passou a não acreditar mais em Jesus, ficou com medo, ele começou a cair na água. Então, vó, confia em Jesus que você vai andar. Gisele fala que eu não sou de chorar, né? Eu choro escondido. E olhando aquela cena ali, e lembrando assim, eu era um caso perdido. Deus pega ela e dá continuidade no meu ministério. E vendo ela pregando ali, né, de forma tão eloquente, com toda a estrutura de uma mensagem, levando uma mensagem, eu fiquei, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Então, na verdade, os filhos, né, nunca deixa de trazer teu filho para a igreja, para a casa de Deus. Eu vi da Simone, né, esses dias, né, falando que, na verdade, ela veio por conta do Vitor, que cresceu nesse lugar, né. Então, se você vê, às vezes, uma criança aqui que está sem pai, sem mãe, faça com que essa criança se sinta agradável. E os momentos de oportunidade de dançar, de fazer qualquer coisa, vai trazer os pais para a igreja. Então, na verdade, eu tenho aprendido que Deus prega através da vida das crianças. Para terminar, meu último episódio com Pérola, esses dias eu cheguei, o que acontece? Como eu vivi uma vida de pressão, de dificuldade, na verdade, eu criei uma caixa falando, eu tenho que ser forte. No entanto, às vezes eu tomo muita pancada e consigo resistir. Por isso ele fala que eu não sou de chorar. Porque eu cresci, eu tenho que ser uma questão de sobrevivência, eu tinha que ser forte. Só que quando sofrendo pressão esses dias de dificuldade, né, de aperto, eu falando assim, Deus, eu estou na trilha do que o Senhor quer para mim. Mas o que eu estou fazendo não está dando certo, não está dando resultado. Eu não... É isso mesmo, então... E ali eu me senti fraco, porque eu não tinha certeza se realmente era Deus que tinha me direcionado para algo. Então, se eu estiver sofrendo pressão, sabendo que, mas Deus está no negócio, me dá força. Mas quando eu não tenho a convicção, aí me esmorece. E eu cheguei em casa, passei direto, fui lá para o escritório, tranquei a porta e fechei a porta e comecei ali a me colocar diante de Deus. Deus, será que era coisa da minha cabeça? Será que eu estava errado? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação, porque me sentindo, será que é em vão tudo? Daí a minha filha, ela começou a cantar uma música, foi instantâneo, na hora. Ela saiu lá de baixo de assistir o desenho dela, e eu nunca tinha ouvido aquela música. Ela veio cantando o refrão da música, e Pérola, chega aqui, papai. Eu não conhecia aquela música, aí vendo o refrão da música, eu fui lendo a letra, fui escrevi no Google, e aí apareceu a letra da música, e a música começava assim, ó, tá chorando porque se você tem Deus,
e cuidar de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Não tá ali. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou a ti. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Glória a Deus. Não tá ali. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Tu vai passar. Tá. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou a ti. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida Da de de você você. não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou. Dou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Deus abençoe a igreja. Eu acabei, tá, gente? Amém. Terminou da melhor maneira possível, né, gente? Falou tanto da Pérola que Pérola tinha que vir aqui para dar o ar da graça, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida do Tiago, da Pérola, da Gisele. Tiago, Tiago é meu sobrinho, né? Chama minha mãe de vó, então é mais um sobrinho aí que eu ganhei. Mas é mais velho que eu, tá, gente? Eu sou novo. Ele disse que tem 36 anos, né? Eu parei com 21. Ele quis ir embora. Gente, vamos estar aí encerrando nosso culto de quarta-feira, né? O pastor, acredito eu, que está de casa assistindo. Deus abençoe a vida dele. Vão em paz. Que Deus abençoe. Lembrando que domingo pela manhã, nossa ceia, tá bom? Baixe sua cabeça. Oração silenciosa. A gente está aí encerrando aí o nosso culto. Amém?